Nos dias do apóstolo São Paulo, ele advertiu a comunidade cristã contra o surgimento da apostasia, o afastamento da verdade. Um falso evangelho entrando na igreja cristã e pretendendo assumir o controle sobre os crentes. O próprio Satanás, o homem da iniquidade, como ele é chamado nas Escrituras, trabalhando através de elementos humanos, ele procurou exercer a sua influência contra a igreja. O inimigo estabeleceria o homem da iniquidade na própria igreja. O inimigo levantaria um poder que se assentaria no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus. E que com poder, sinais, enganos, com a operação do erro, ele tentaria mudar os destinos da igreja. Você é bem-vindo a mais este estudo da Palavra de Deus sobre o livro de Apocalipse. Já no livro de Daniel, no capítulo 7, nós encontramos a ascensão deste poder, prevista na profecia que ali encontramos, quando um chifre pequeno, um poder religioso, se levantaria em Roma, ao final do Império Romano, destruiria 3 impérios e dominaria o mundo durante 1260 dias proféticos. De acordo com Números e Ezequiel, em profecia, cada dia corresponde a um ano. Então, em Apocalipse, esse mesmo poder, com as mesmas características, reaparece agora apresentado como dominando 42 meses, ou 1260 dias, ou 1260 anos. Um poder que, segundo Apocalipse, foi mortalmente ferido, mas que ressurgirá com toda a intensidade no final da história da igreja na face da terra. O homem da iniquidade, apresentado por Paulo, o chifre pequeno de Daniel e a besta de Apocalipse são o mesmo poder. Daniel, João, Paulo estão falando do mesmo poder, do mesmo personagem. Mas como afinal o inimigo unirá todas as nações com esse propósito? Bem, a história muitas vezes se repete. No início da história da igreja cristã, por volta do IV século, quando as invasões germânicas ameaçavam o norte do Império Romano Ocidental, o imperador Constantino voltou-se para a religião, porque a autoridade e influência da igreja, para a qual afluíam muitas pessoas, combinada com o poder do Estado, poderia ser de grande utilidade. Um instrumento útil para consolidar o seu reino, e era tudo o que ele precisava. Assim, ele proclamou-se cristão e determinou que o seu império fosse cristianizado. Constantino queria um império unido. Essa ideia empolgou a direção de Roma, porque a igreja em Roma queria ver o império convertido. A igreja em Roma já havia crescido, muitas pessoas influentes haviam se unido a ela. Naquele tempo, em Roma, eles adoravam o deus Mitra, o deus Sol, no primeiro dia da semana, que era o seu dia de culto. A igreja cristã em Roma tornou aquele primeiro dia da semana um dia sagrado para os novos cristãos vindos do paganismo, e passou a chamar o primeiro dia da semana de domingo, que quer dizer dia do Senhor. Além do mais, por tradição, a igreja em Roma assumiu os festivais religiosos estimados pelo povo e que eram de origem pagã, dando-lhes significados cristãos. E assim em Roma surgiu um sincretismo religioso entre cristianismo e paganismo, principalmente a partir do IV século. No ano 330 de nossa era, 18 anos depois da conversão de Constantino, a capital mudou-se imperial de Roma para a cidade de Bizâncio, mais tarde chamada de Constantinopla, onde fica a atual Istambul, na Turquia. Quando a capital do império mudou-se para Bizâncio, o bispo de Roma passou a ocupar maior importância na cidade, porque o imperador havia se mudado de lá.
Mais adiante, no ano 395, houve a divisão do Império Romano entre ocidental, com capital em Roma, e oriental, com capital em Constantinopla. O Império Romano do Ocidente estava enfraquecido porque ele estava acossado pelas tribos germânicas bárbaras vindas do norte. O bispo de Roma era o principal líder religioso da cidade. E assim, quando no ano 476 de nossa era, quando a cidade de Roma foi tomada por Odoacro, rei dos Hérodos, houve a morte de Rômulo Augusto, o último imperador romano ocidental. Houve um vácuo, um vazio de poder em Roma, e o bispo de Roma tornou-se não apenas a principal autoridade religiosa da cidade, mas a única autoridade existente. A partir do ano 533, o bispo de Roma passou a ser chamado pelo imperador Justiniano, do Império Romano do Oriente, de cabeça da igreja. E no ano 538, os exércitos justinianos eliminaram, destruíram os povos bárbaros ostrogodos que ocupavam a península da Itália. E agora, toda a autoridade e todo o poder foi concedido ao bispo de Roma. E ele tornou-se não mais apenas uma autoridade religiosa, mas também uma autoridade civil na cidade de Roma. Inclusive, ele passou a utilizar o título de Pontífice Maximus, que era usado pelo imperador romano como líder também do mitraísmo. Assim, o bispo de Roma herdou do mitraísmo, do paganismo, o título de Sumo Pontífice. Esse domínio papal, iniciado no ano 538, ele foi exercido durante 1260 anos, de acordo com a profecia de Daniel e de Apocalipse. Do ano 538 até o ano de 1798, durante a Revolução Francesa, quando, por ordem do imperador Napoleão, o Papa foi aprisionado, retirado do seu poder, perdeu seus exércitos, seus territórios papais, permanecendo apenas agora como líder da Igreja Católica e não mais como um chefe de governo. Desde a Revolução Francesa, houve, portanto, uma ferida mortal para o poder papal. Mas é interessante que o livro de Apocalipse nos diz que essa ferida mortal seria curada. O papado voltaria a exercer influência e poder. Nós nos lembramos da história recente do século passado, que em 1929, Mussolini, na Itália, fez o Tratado de Latrão e concedeu ao Vaticano o título de cidade-estado, um estado independente, com direito a se fazer representar com embaixadas em todo o mundo, tendo sua própria guarda. E assim, o bispo de Roma, o Papa, voltou a ser um líder, não apenas religioso, mas ele é também hoje um líder civil. Mas é interessante como o Apocalipse apresenta a estratégia final de Satanás, na grande crise que o mundo enfrentará no final da sua história, para restaurar a influência do poder papal, no mundo religioso e no mundo civil. Nós percebemos claramente que o mundo caminha para uma grave crise social. Uma crise urbana, alimentar, moral, familiar, econômica, sanitária, ecológica, uma crise que abrange todas as áreas da vida humana. E o mundo enfrentará profundas transformações do século XXI em que já estamos vivendo. Nesse momento, as pessoas, diz Apocalipse, estariam angustiadas, com medo, procurando alguém que lhe pudesse trazer paz, estabilidade, proteção e segurança. O Apocalipse nos indica que o poder papal assumirá esse papel de coordenação, de liderança. João destaca, inclusive, a união político-religiosa no futuro. E João diz que todos os poderes políticos da terra se unirão no mesmo propósito e oferecerão ao papado o poder e a autoridade para liderar um movimento de reforma, de reavivamento no mundo. Apocalipse 3, interessante, ele previu o surgimento dos Estados Unidos, seu crescimento como nação, como um segundo poder na terra, como se fosse uma segunda besta no tempo do fim. Inicialmente fundado como país protestante, os Estados Unidos se unirão ao poder papal na grande crise final da história do mundo, concedendo-lhe todo
apoio e todo o poder. E outro ponto que o Apocalipse destaca é que esse conglomerado de poderes procura resolver os problemas dessa terra, com enganos religiosos contrários à palavra de Deus, como se pudesse resolver os problemas espirituais do mundo, confirmando o domingo como dia de adoração para um reavivamento espiritual. A Igreja Católica sempre apresentou o domingo como uma marca distintiva da sua autoridade eclesiástica, para legislar sobre assuntos de fé e de doutrina. A Igreja mudou a guarda do sábado para a guarda do domingo, e ali ela destaca o seu poder. De acordo com Apocalipse capítulo 13, alguns decretos dominicais serão promulgados a partir da segunda besta nos Estados Unidos. Decretos estes são seguidos por outras nações, que concederão todo o apoio ao papado na observância do domingo como dia de repouso. É importante notarmos que a Bíblia não nos apresenta muitos detalhes sobre esse acontecimento, apenas nos dá um esboço, mostrando que o clima do grande conflito entre Cristo e Satanás será a adoração ao Criador ou a adoração à besta. O sábado como selo da autoridade de Deus e a guarda do domingo como marca de autoridade da besta. Mas é impressionante que, em terceiro lugar, o Apocalipse nos mostra que esses poderes todos lutarão contra os seguidores do Cordeiro, cuja característica será guardar os mandamentos de Deus e ter a fé de Jesus. Assim, haverá uma grande crise e perseguição. Os que honram o sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei e da ordem, como se estivessem agindo contra a sociedade e sendo desleais aos governantes. Aqueles que guardam o sábado serão apresentados como inimigos dos interesses da sociedade, e dizendo até que os juízes de Deus estão caindo sobre a terra exatamente por causa deles. Por isso, por fim, será decretado contra eles a pena de morte. É o que está no Apocalipse. Nós não sabemos detalhadamente como tudo isso acontecerá, mas está previsto na profecia bíblica, em especial em Apocalipse capítulo 14. Capítulo 13 e 14. É por isso que a Bíblia diz que os juízos de Deus intervirão sobre a terra. As 7 últimas pragas são apresentadas no Apocalipse como lançadas sobre a terra. Os fiéis serão libertos de todo o mal, e tudo terminará com a vitória final de Cristo, vindo nas nuvens dos céus com poder e grande glória, para encerrar o grande conflito contra o pecado e para derrotar Satanás e a besta. Nós conhecemos, já estudamos o que a Bíblia apresenta. Na volta de Jesus, os ímpios que adoram a besta serão mortos, os justos vivos serão transformados e glorificados. Haverá a primeira ressurreição, a ressurreição dos justos que descansam no pó da terra, e todos serão levados pelos anjos para o encontro com Cristo nas nuvens, indo para o céu. Enfim, o que nós encontramos no livro do Apocalipse, ao analisarmos as diferenças entre o selo de Deus e a marca da besta, é de que o selo de Deus atesta para a sua autoridade, para o seu poder como Criador e como Senhor de todas as coisas. A marca da besta aparece como um sinal impuro de alguém que busca ocupar o lugar de Deus. Desde a antiguidade, os selos são usados nas leis, nos decretos, nos rolos, nos pergaminhos, nos tabletes, para identificarem a autoridade, o nome de quem está dando aquela lei, o território que ele ocupa, o título de quem o selou. E assim é que o 7º dia da semana, na lei de Deus, o sábado, ele diz que Deus, o Senhor seu Deus, é quem selou a sua lei. Ele é o Senhor que fez os céus e a terra. Aí está o seu título. O território que ele reina é sobre o céu, terra, mar e tudo que neles há. Assim, o selo de Deus será colocado na mente daqueles que amam e temem a Deus. Colocado na testa significa colocado na sua mente. E é interessante que em Deuteronômio 11:18 nós encontramos: ponde, pois, estas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-a por sinal na vossa mão, para que sejam por frontal entre os olhos.
Em Ezequiel capítulo 20, verso 20, nós lemos: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Que você e eu sejamos encontrados naquele dia entre aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, para podermos receber as boas-vindas do Rei de Deus, não perecermos diante dos poderes deste mundo, mas podermos herdar a Nova Jerusalém, a Canaã celestial. Que o Senhor nos encha dessa certeza e dessa esperança.